tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundo e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Comigo está aqui o Ruben, o meu parceiro habitual. Vamos começar com o nosso jogo para que o Ruben tenha mais uma hipótese de recuperar o atraso na nossa competição. Hoje apresentas o jogo. Certo. Então o que é que nós vamos ver hoje? Num carro estavam um avô, dois pais, dois filhos, um neto. Quantas pessoas tinham no carro? Já está. Pronto. Tu acabaste primeiro quantas pessoas? 3. Eu também cheguei a 3. Demora mais tempo. Portanto, parece que mais um ponto para o Nuno. Está-se a cavar aqui um grande fosso em termos pontuais, mas pronto, eu espero ainda conseguir recuperar. Na próxima. Então, e entrando aqui no nosso tema de hoje vamos abordar a dinâmica da produção energética. Portanto, o Ruben tem estado aqui a estudar esta complexa questão que faz ou não avançar o mundo. Portanto, desde a pré-história, nós temos observado que a sociedade se desenvolve, à medida que se vai desenvolvendo, vai consumindo mais energia. Nós consumíamos a madeira que estava próximo dos sítios que habitávamos, depois começámos a consumir algumas reservas fósseis com a Revolução Industrial, como o carvão, e depois mais tarde o petróleo com os motores a combustão, etc. E agora estamos aqui numa encruzilhada em que queremos diminuir a nossa pegada ambiental, portanto, começar se calhar a consumir energias renováveis, mas que não conseguimos produzir tanta energia como precisávamos nesta fase. Como é que tu vês isto, o impacto no ambiente, etc.? Sim, exatamente. Temos aqui dois pontos de situação. Por um lado, temos a população mundial a aumentar a um nível estrondoso e, com isso, a necessidade de produção de eletricidade aumenta. Ou seja, temos de arranjar uma forma de aumentar constantemente a nossa produção de eletricidade. Por outro lado, temos as preocupações com o ambiente. Neste momento temos ainda uma grande dependência de combustíveis fósseis, nomeadamente petróleo e gás natural e até carvão ainda, que são a base da produção de eletricidade do mundo atual que nós vivemos. Contudo, temos ainda um outro tema que é o processo de transição energética que se estão a traçar a um ritmo muito acelerado. Temos até 2030 determinados objetivos, nomeadamente manter o aquecimento global no 1,5, e para isso temos de repensar de que forma é que vamos querer produzir energia. Atualmente os governos estão muito orientados para o aumento da produção de energia através de energias renováveis. Contudo, as energias renováveis não são ainda muito capazes de fazer face à atual produção, à atual necessidade de eletricidade, e ainda recorremos muito à queima de gás natural e petróleo como principais fontes da base para a produção de eletricidade. Outro problema que as energias renováveis têm são muito dependentes das condições meteorológicas no qual vivemos. Por exemplo, no ano passado, em Portugal, vivemos um período de seca com as barragens em mínimos históricos por todo o país. Uma grande consequência disso foi que durante os meses de agosto e setembro não houve produção de eletricidade através de energia hídrica, e essa é uma das principais fontes de energia renovável utilizada em Portugal. Deste modo, a energia hídrica, a energia eólica e a energia solar não conseguiram fazer face às necessidades, e tivemos que aumentar a produção de energia através das fontes fósseis, nomeadamente do gás natural. E muitas vezes depois também importamos energia que não controlamos como é que ela é produzida, não é? Por exemplo, falou-se que Portugal descontinuou a queima de centrais de carvão para a produção elétrica, mas Espanha não o fez, e quando nós compramos a Espanha, uma parte da energia que estamos a comprar é produzida à mesma com a queima de carvão. E, portanto, o que tu estás a dizer é que, sim senhor, todos nos devemos preocupar com o planeta, não é? E realmente há aqui um esforço dos governos em dizer que até 2030 querem de alguma maneira controlar o aumento de temperatura no planeta, e isso pode-se fazer com menos emissões de dióxido de carbono, mas que até agora as energias renováveis que nós temos variam muito na produção. Portanto,
depende, se calhar não conseguíamos, só dependêssemos da energia eólica, nem sempre conseguíamos estar aqui a gravar este vídeo, porque de repente podia ir a energia abaixo e o vento não soprasse, não é? Exatamente. E portanto precisamos de uma camada base mais estável na produção de energia, e atualmente isso faz com gás. Portanto, há um site da REN, que é o Data Hub da REN, em que vocês, se quiserem consultar, todos os dias têm a produção diária por tipo de energia que nós produzimos em Portugal, e cerca de 30% do mais estável em Portugal é queima de gás. Sim, exatamente. E se queremos reduzir esse gás, esses 30% de gás que estamos perfeitamente a utilizar, temos que arranjar uma energia alternativa. A partir do início deste ano, 2023, a energia nuclear foi considerada como uma energia sustentável, ou seja, a produção através das centrais nucleares não emite dióxido de carbono, e apesar do potencial de libertação de radiação, o principal causador das alterações climáticas, que é o dióxido de carbono, estas centrais nucleares não o produzem e, portanto, são consideradas uma fonte sustentável e que podem ser consideradas nesta combinação de alternativas para substituir por completo os combustíveis fósseis. Ainda a favor da energia nuclear, para produzir 1000 MWh de eletricidade, apenas precisamos de uma central nuclear. Isto comparando com outras energias renováveis, para produzir a mesma potência de eletricidade, necessitamos de cerca de 460 turbinas eólicas, ou seja, seria uma área enorme só para produzir esta quantidade de energia. Se nós pensarmos que Portugal, por exemplo, na última sexta-feira, que foi o último dia útil que já está tudo fechado, teve um consumo de cerca, em média, nas 24 horas, se dividirmos o consumo total pelas 24 horas, 6.750 MWh, que equivale aqui, nas contas do Ruben, ou a 6,75 centrais nucleares, ou cerca de 6 vezes 400, de 2.500 turbinas eólicas sempre a produzir. Ou seja, teríamos Portugal cheio de turbinas eólicas. O que também tem um impacto depois ambiental, não é? Portanto, também se formos só ocupar todo o território com energias renováveis, também tem impacto ambiental. Sim, nomeadamente na biodiversidade e nos habitats dos animais. Pronto, um evento que veio acelerar talvez este processo da transição energética foi também a guerra na Ucrânia, pois a Europa é um grande importador de energia e grande parte dessa energia vinha toda da Rússia. Com o despoltar da guerra e a imposição de sanções à Rússia, a Europa teve que repensar as suas cadeias de abastecimento e reduziu uma grande fatia da importação de energia à Rússia. Embora o tempo este ano tenha estado favorável, temos um ano mais quente do que o habitual e o inverno não foi muito rigoroso em alguns países do norte, e os inventários de energia conseguiram manter-se durante o ano. Contudo, este processo de transição está cada vez mais acelerado e temos que pensar em alternativas, e a energia nuclear, de forma a compensar a intermitência da produção através das energias eólicas, apresenta-se como uma boa alternativa e que deve ser tida em conta pelos governos. Com a evolução tecnológica, os desastres ambientais que levaram a grande descrença através da energia nuclear, como o caso de Chernobyl, tendencialmente o risco será muito menor, tendo em conta toda a evolução que já houve. Em 1986, quando houve aquela catástrofe, a tecnologia, ainda para mais da União Soviética, não era nem perto nem de longe aquilo que temos hoje, portanto teremos muito menos risco, e acho que esses fatores devem fazer parte da equação dos governos na escolha de energias. Então, e trazendo agora esta conversa aqui um bocadinho mais para o mundo dos investimentos, que é o que nós estamos a assistir o mundo como um todo está a tomar uma opção de descarbonizar a economia, depois podemos discutir se todos os países estão a aderir ou se alguns estão a dizer que estão a aderir. Portanto, temos países que estão a crescer muito, como a Índia, países que têm problemas energéticos como a África do Sul e que se calhar estão mesmo a usar centrais a carvão e estão menos preocupados com as metas de descarbonização, mas considerando que o mundo como um todo tem que mudar, os países que implementarem, neste caso, a energia nuclear, vão ter uma vantagem em termos de fiabilidade da produção e da quantidade da produção energética, e, portanto,
as indústrias também vão ter uma vantagem. Portanto, podemos, de alguma maneira, conseguir dar um score geográfico de maneira a depois a selecionar investimentos também baseado na capacidade de implementar estas tecnologias, uma vez que, se calhar, na União Europeia, por exemplo, estamos a falar que foi considerada uma energia sustentável, mas vemos poucos países a enverdar por esse caminho, enquanto fora da União Europeia já existem alguns países a construir centrais. Ou não? Certo, a energia nuclear é a energia mais fiável, até mais fiável do que o carvão ou o gás natural. Cerca de 93% do tempo que está a consumir o urânio, que é a matéria-prima subjacente, 93% desse tempo está a produzir energia, enquanto através da queima de gás natural, por exemplo, apenas 50% do tempo é que está a produzir efetivamente eletricidade. E sim, já este ano, tanto a Índia como a China mostraram vontade de construir novas centrais nucleares e até a reativar algumas centrais nucleares que haviam cancelado no passado. Portanto, nos países mais em desenvolvimento estamos já a assistir já a uma tendência crescente na adoção da energia nuclear. E em termos de segurança, desmilitarização ou militarização do mundo, não achas que o desenvolver essas tecnologias nucleares vai levar a que alguns governos possam aproveitar? Olha, já que tenho esta tecnologia, é só aqui acrescentar mais uma bomba e faço aqui uma vertente nuclear. Como, aliás, tem falado do Irão, ou até às vezes com alguns receios da Coreia do Norte, que consigam chegar a esse desenvolvimento tecnológico. Esse é um risco que teremos de lidar e pronto, já lidámos com isso no passado, nomeadamente na altura da Guerra Fria, a partir de 1945. Os Estados Unidos e a Rússia tiveram numa luta constante na corrida ao armamento nuclear e ambas as potências militarizaram fortemente com o armamento nuclear. Nos dias de hoje também é um grande risco, contudo podemos destruir o planeta de duas formas: ou não fazemos nada e deixamos que a carbonização do planeta nos leva até um fim, ou então podemos destruí-lo através do armamento nuclear que está implícito. Contudo, o que o passado nos diz que os líderes mundiais, apesar de quererem fazer valer as suas potências, ainda nunca recorreram efetivamente ao armamento nuclear e esperemos que isso não seja um problema para a humanidade no futuro. E portanto, assim, em jeito de conclusão, então, o que nós temos é que, às vezes, o nuclear, que é uma energia que nós às vezes desconsideramos porque também não conhecemos e porque associamos a estes problemas de radiação Sim. e de armas e etc., Exatamente. pode vir a ser uma alternativa muito viável nesta alteração da produção energética que nós temos desde há poucos anos. Temos que mudar em poucos anos também para cumprir estes objetivos e tornar o nosso planeta um sítio com mais capacidade de ser habitável durante mais tempo e, portanto, está na hora de desenvolver competências, de haver investimento neste setor e também de perceber que, se calhar, os países que adotarem mais rapidamente esta ferramenta, esta nova, ou reabilitarem esta produção de energia nuclear na sua mistura de produção, poderão até ter uma vantagem económica num futuro próximo, enquanto os outros países ainda estão a tentar correr atrás de um prejuízo. E destacar também que a energia nuclear, apesar dos elevados custos que têm de construir uma central nuclear, os custos de produção de eletricidade depois de montada a central são relativamente baixos e acaba por ter essa vantagem competitiva que acabaste de mencionar. E, portanto, nós vamos nos manter atentos a estes desenvolvimentos e esperamos tomar as melhores decisões de investimento para todos os que investem connosco. Muito obrigado. Até mais.